Atenção, vamos iniciar a gravação em 3, 2, 1 e... E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para tirar a dúvida de muita gente que pode ter a respeito de como começar a investir na Bolsa de Valores. Então você possa dizer, Paulo, eu já fiz a minha reserva de emergência, eu já aplico um pouco em renda fixa, eu queria me arriscar, sem me arriscar demais, na renda variável. Quais são as ações que eu devo comprar, por onde eu devo começar? E tudo isso são perguntas, né? Todas essas perguntas podem estar aí na sua cabeça e você quer saber qual o melhor investimento para começar na renda variável. Eu não sei te dizer se é o melhor, mas eu vou te dizer que é o melhor para começar. Pelo menos foi assim comigo. Se você quer saber qual é o melhor produto para começar a investir na Bolsa de Valores, arriscando, mas sem arriscar demais, fica até o final desse vídeo que eu vou contar para você. E muito bem, nós já falamos aqui várias vezes sobre diversos tipos de investimento e talvez você tenha dado aí alguns passos e já começou a trilhar essa jornada. E pode estar se perguntando, Paulo, para onde eu vou agora? O que eu faço agora? Eu já ouvi falar de bolsa, tem aí notícias falando que a bolsa tá barata, que eu tenho que investir na bolsa, mas eu não quero me arriscar demais. E aí o que eu faço? Primeiro ponto, como a gente já conversou aqui em outros vídeos, é importantíssimo que você trace o seu perfil de investidor. E para isso, você vai contar com a ajuda aí das corretoras. Elas têm um questionário que é mais ou menos um padrão para tentar identificar qual é o seu perfil de investidor. Porque cada perfil de investidor vai ter produtos que se correlacionam melhor com os seus objetivos. Por falar em objetivos, esse é um segundo ponto que você tem que se preocupar bastante, que é o de pensar quais são seus objetivos na hora de investir. Talvez você está investindo porque você quer trocar de carro, porque você quer comprar uma casa, porque você quer não depender mais do trabalho no futuro, e não quer dizer que haja aí um objetivo melhor do que o outro. Talvez o que você precisa delimitar é o prazo de cada objetivo. Então todos nós precisamos ter objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Porque com esses objetivos definidos, você vai saber qual percentual alocar para cada objetivo e em qual produto você vai colocar esse percentual, que vai se harmonizar de melhor forma com aquilo que você está planejando. Então, por exemplo, você quer fazer uma viagem nacional, você não vai precisar de tanto dinheiro assim, esse é um objetivo de curto prazo. E aí você vai escolher ali um produto para colocar aquele dinheiro, para no curto prazo você ter como sacá-lo e investir naquilo que você está querendo investir, naquele seu objetivo. Um objetivo de médio prazo, talvez seja a compra de uma casa ou a compra de um automóvel, que você vai precisar de mais tempo para juntar esse dinheiro para poder pagar à vista. E ao invés de pagar juros para o banco, você vai deixar o seu dinheiro em um determinado produto e o banco ou o governo ou uma empresa privada vai te pagar esses juros para que você acumule esse patrimônio e possa investir numa casa ou num automóvel. Daí nós teríamos um objetivo de médio prazo. E o objetivo de longo prazo estaria aí viver de renda, né? Viver de renda passiva, com o dinheiro que entra de juros mensalmente a partir de um montante de capital que você vem construindo, vem investindo, e isso só pode ser feito a longo prazo. Não existe atalhos para alcançar esse objetivo. Mas muito bem, depois que você faz a sua reserva de emergência, depois que você começa a investir em títulos públicos, por exemplo, em renda fixa, você pode sim sentir uma curiosidade e querer começar a investir na renda variável. Talvez você queira aí, comece a ficar curioso e queira investir na renda variável. E para fazer isso, muitas pessoas ficam ali com o pé atrás, achando que podem perder dinheiro e que não é bom e que meu amigo ou fulano de tal já perdeu muito dinheiro na bolsa. É costumeiro a gente ouvir esse tipo de sentença. Nessa situação é interessante que você realmente fique cauteloso. Primeiro ponto, não invista naquilo que você não conhece. Como a gente sempre tem falado, investimento não é aposta. Então você precisa estudar a respeito daquilo que você vai investir ou daquilo que você quer investir. Então, para isso, o primeiro ponto é estudar. Se você está pensando em investir em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, você
você vai precisar estudar sobre isso, saber como funciona esse mercado, entender melhor cada jargão que é usado para cada produto, saber o que é operar vendido, operar comprado, quando que vende, quando que compra, o que são esses momentos, essa volatilidade, essa variação, o que é dividendo, o que é uma small cap, né? O que é aquilo que tem mais potencial de crescimento, qual é a sua reserva de oportunidade. Todos esses termos você vai precisar estudar e buscar conhecê-los para que então você possa começar a investir em renda variável. É um mercado gigantesco e que você precisa ter uma certa segurança para dar os seus primeiros passos. Como vocês sabem, aqui no canal a gente não trabalha com recomendações de investimento. Então, eu já queria deixar bem claro nesse vídeo que se eu citar algum ticker aqui de algum produto, isso não é uma recomendação de investimento. É meramente um exemplo que eu vou estar dando aqui durante o vídeo. É claro que muitos desses exemplos eu tiro da minha carteira de investimentos, mas é o que faz sentido para mim, é o que eu estudei, é o que eu estou investindo. Eu não recomendo que você faça a mesma coisa que eu fiz. Você pode dizer, Paulo, então não faz sentido isso aqui. Você tá mostrando pra gente, explicando pra gente e a gente não poder seguir teu exemplo. Sigam meus exemplos em relação à mentalidade, em relação a por onde começar a estudar, o que você deve fazer, os passos para caminhar na trilha da independência financeira, mas produtos em si eu não tenho a certificação necessária para te recomendar produto A, B ou C. A gente tem analistas, a gente tem profissionais que fazem uma certificação para poder fornecer esse tipo de trabalho, que não é o meu caso. Então, primeiro ponto, que fique bem claro que nenhum título, nenhum ticker, nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário que seja citado aqui nesse vídeo é uma recomendação de investimento para você, ok? Então, como é que posso investir na bolsa arriscando um pouco, mas sem arriscar demais? Tem um produto que simula bastante essa frase e esse produto é o ETF, que é uma sigla que vem do inglês, que significa Exchange Traded Fund, ou seja, é um fundo de índice. Paulo, não entendi nada. Vamos primeiro entender o que é um índice. O índice, ele é nada mais, nada menos do que um portfólio de ações que são separados e que aquele índice vai ser um resumo da operação em determinada bolsa de valores. Então, quando você olha para a nossa bolsa aqui no Brasil, a B3, você tem um índice chamado Ibovespa. E aí você pode ir lá no Jornal Nacional ou qualquer outro jornal que você esteja assistindo à noite e ver, hoje o Ibovespa variou, subiu 1,37%. O que é esse Ibovespa? O Ibovespa é um resumo das ações que são negociadas na Bolsa de Valores do Brasil, na B3. Então ali tem várias ações que fazem parte daquele índice e aí à medida que aquelas ações sobem ou descem, elas vão alterar aquele índice. Então imagine que a maior parte das ações e aquelas que têm mais peso nesse índice, porque elas têm um peso diferente, aquelas que têm mais peso nesse índice, elas subiram. Então, naturalmente, esse índice vai subir. Se você tem algumas ações de menor impacto subindo, mas as ações de maior impacto descendo, esse índice ele vai tender a decair também. Então, um índice é basicamente isso. Ele é um resumo, ele é um aglomerado de produtos, geralmente ações, que são negociados em determinada bolsa. Quando a gente tem um fundo de índice, a gente tem então um produto, um único produto em que você investe, mas esse produto ele é um fundo que investe nas ações que fazem parte daquele índice. Então, se você vai lá e compra um índice que quer simular o Ibovespa, aquele fundo gerenciado, ele vai comprar as ações que fazem parte do índice Ibovespa, certo? Então, ETF é um fundo de índice. Ele olha para um índice e ele vai replicar o rendimento daquele índice. Então, se a gente tem, por exemplo, o Ibovespa crescendo, decolando no ano de 2022, quando você vai olhar para um ETF que replica o Ibovespa, você vai ter naturalmente resultados semelhantes ou iguais aos do Ibovespa, do índice da B3, certo?
Então, pense mais ou menos assim, é como se você tivesse um atalho na hora de investir na bolsa. Então, talvez você não sabe ali qual... Paulo, tem muitas ações que fazem parte do Ibovespa, eu não sei quais escolher, quais são as melhores, quais são confiáveis, quais têm boa rentabilidade, quais são boas pagadoras de dividendos, eu não sei nada disso. Então, quando você não sabe, mas quer investir ali em renda variável, colocar parte da sua alocação em renda variável, você pode investir no fundo, o ETF do Ibovespa, por exemplo, porque ele vai fazer para você, ele vai comprar as melhores ações, as que tenham maior liquidez, melhores dividendos, melhores rentabilidades, e aí você vai acabar adquirindo também o rendimento do Ibovespa. Então, ele pode ser traduzido livremente como um fundo negociado na bolsa, e ele é um fundo de investimento que tem como referência algum índice da bolsa de valores. Então, ETFs são nada mais nada menos do que cestas. Imagine uma cesta cheia de ação. Só que essas cestas, elas copiam o desempenho do índice. Então, quando a gente tem aqueles papéis ali mais negociados, eles vão copiar. Se aquele índice foi mal durante o ano, o ETF também vai mal durante o ano. Se aquele índice foi bem, aquele ETF também vai bem. Muito bem, então você tem alguns exemplos de índices famosos que talvez você já ouviu. Por exemplo, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Existe um ETF que replica esse índice, que é o IVVB11. Aqui eu abro um parêntese. Se você investe no IVVB11, que é um ETF negociado também aqui na B3, que você pode comprar pela sua corretora, você pode investir pela sua corretora, você vai ter uma parte da sua carteira que, em tese, está dolarizada. Você vai comprar ele é negociado, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 230,35, uma cota desse ETF. Então, quando você compra essa cota, você está investindo automaticamente nessas 500 empresas dos Estados Unidos, através de um único investimento. E aí você precisa olhar para a rentabilidade passada, lembrando que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas você tem que lembrar que se o índice for mal durante um ano, esse seu investimento ele também vai mal durante um ano. Então, por exemplo, como a gente está saindo aí do ano da pandemia, que todas as economias mundiais foram duramente abaladas, você tem, por exemplo, um desempenho não tão bom do IVVB11. Ele está no último ano com uma queda de menos 8,36%. Então, se você investiu dinheiro ali, você acabou, né, nessa janela de tempo, você teve uma redução do seu capital. É claro que você tende a pensar, não, isso é transitório, nós estamos saindo de uma pandemia, a economia vai se reaquecer agora, e se tem um país, de todos os países, que deve ter sua partida primeiro em direção à retomada econômica é os Estados Unidos. Então eu vou segurar esse investimento e vou esperar para ver esse crescimento ao longo do tempo. Se você olha numa janela de 5 anos, por exemplo, ele tem um crescimento de mais 198,19%. Então quem comprou esse índice em 2017, por exemplo, comprou uma cota por R$ 77. Hoje ela está sendo negociada a um pouco mais de R$ 230. Então você observa como o longo prazo faz diferença, impacta naquilo que você precisa deduzir dos seus investimentos, né? O outro índice famoso é o nosso índice Ibovespa. O Ibovespa, no último ano, está melhor do que o IVVB11. Ele está tendo um crescimento de 3,02%. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado a 116,62. Então, quando você investe nesse ETF, você investe na cesta de ações que compõem o índice Ibovespa. E aí você vai ter o rendimento que vier desse índice. Se o índice foi bem durante o ano, o seu ETF que replica o índice também vai ter um bom rendimento. Então é uma forma de você começar a investir em ações sem se preocupar em qual ação escolher. Você vai basicamente comprar uma cesta com todas as ações que compõem aquele índice. É claro que isso não é uma estratégia para você manter a vida inteira. A tendência é que ao longo do tempo você vai estudando, você vai aprendendo a analisar uma ação e a partir disso você consiga então voar com suas próprias asas, andar com suas próprias pernas e descobrindo que a ação é boa, qual ação tem mais potencial e a partir disso você conseguir fazer seus investimentos e diversificar esses investimentos. Tá? Então é isso, o produto que eu quis apresentar para vocês hoje são os ETFs que replicam índices e que é uma forma de você começar a investir em ações sem investir diretamente nas ações, mas investindo nos índices.
e a partir disso você tem a opção de diversificar e alcançar ali no mínimo o rendimento do índice no ano, que claro, pode ser bom como pode ser ruim. No caso do nosso índice brasileiro, a gente viu aí uma melhora, especialmente puxado por esse novo ciclo de commodities, que a gente está agora vivendo essa guerra Rússia-Ucrânia, a gente está vivendo essa limitação aí econômica e com isso as commodities acabaram tendo o seu preço elevado, e como a gente sabe, o nosso país é um país que tem uma economia muito voltada para a exportação de commodities, e em virtude disso, a gente acaba surfando nessas ondas. Quando é crise para todo mundo, a gente tem uma matéria-prima, que é matéria-prima para a maior parte dos países desenvolvidos que não tem isso, e a gente acaba surfando nessa onda e podendo obter maiores ganhos. Eu espero que eu tenha ajudado você. Comenta aqui embaixo se você já investe em ETF, coloca aí hashtag ETF para eu saber que você já investe em ETF, e não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente vai divulgar por aqui, para que você possa conhecer mais sobre esse mundo dos investimentos e caminhar em direção à sua independência financeira. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!